A história começa com uma cena bem leve. Uma garota tá fazendo uma live enquanto assa um pão doce que tá simplesmente perfeito. Ela comenta com o pessoal o quanto o cheiro tá maravilhoso. E o chat, enlouquecido, todo mundo querendo provar. Ela mostra o pão bem de pertinho, fofinho, macio. E aí, encerra a live deixando geral ansioso pra próxima receita. No fim, ela sorri satisfeita e diz: foi um sucesso. Logo depois, a amiga dela, linda por sinal, aparece perguntando se ela tá pronta, lembrando que as duas estão quase se atrasando. A protagonista até se assusta, porque tinha esquecido totalmente que a amiga tava ali. Corre pra trocar de roupa e ainda pergunta, meio culpada: você vai mesmo recusar o cara? A amiga responde tranquila, dizendo que vai dar tudo certo, que o menino é da escola delas e que ela precisa ser firme, senão a coisa pode ficar estranha. Ainda brinca com um sorrisinho. Vai que ele é o cara perfeito, né? Essa amiga, a Choi, sempre recebe muitas declarações, porque, né, ela é linda demais. No começo, os caras são até gentis, mas quando ela recusa, alguns mudam total de comportamento. Por isso, a protagonista vai junto, meio que pra fazer o papel de guarda-costas. Enquanto isso, a Jin já tá num parque ali perto. Ela manda uma mensagem dizendo que vai ficar de olho e que, se qualquer coisa parecer esquisita, é só chamar. Mesmo sabendo que o cara é da escola, a protagonista fica mais tranquila, mas ainda assim, decide ficar atenta. Choi responde agradecendo e diz que vai resolver tudo rapidinho. A Jin responde só com um boa sorte. Enquanto espera do lado de fora, a Jin sente o frio apertar. Ela começa a procurar um daqueles aquecedores de mão. E aí um estranho chama por ela. Um homem alto se aproxima e pergunta se pode tirar uma dúvida. Quer saber como chega no centro cultural e esportivo. Ela pega o celular, olha o caminho e diz que é melhor ele ir de ônibus, que de metrô não compensa. Mas ele insiste, pede pra ela não se apressar e comenta que estão gravando um programa lá. Ela, já querendo encerrar, fala logo o número do ônibus. E aí vem o pior, do nada. Ele coloca a mão no ombro dela e solta. De perto, você é bem bonita. A Jin congela. Ele começa a falar de teste de câmera, de participar como figurante, de talvez até conhecer celebridades. E mesmo segurando ela pelo braço, continua insistindo. Pergunta de novo se ela quer ir. Com essa mudança brusca de tom, ela trava, não consegue nem dizer não direito. E aí vem o pânico. Ela percebe que tá com medo de verdade. Não consegue correr, nem gritar. Mas aí, outro homem aparece, segura o pulso do cara alto e não solta. O estranho tenta se soltar, pergunta quem ele é, mas nada. A Jin, aliviada, olha pro novo rapaz e parece reconhecer ele. Ele pergunta com calma: você tá bem? O cara alto, agora visivelmente irritado, começa a gritar perguntando: como ousa esse pirralho se meter? Grita o homem grandão, mandando o outro soltar ele. Só que o cara novo não pensa duas vezes, vira o braço do sujeito com força e joga ele no chão. O impacto faz o homem gritar de dor. Logo depois, a polícia aparece e leva o cara embora, mesmo com ele gritando que não é nenhum tarado. A Jin, tomada pelo susto, começa a chorar alto, dizendo que nunca cairia num golpe de teste de câmera. O outro cara, meio seco, fala que, se ela não consegue usar as mãos, que pelo menos use os pés, né? É aí que a Jin se dá conta de quem ele é. Park Jun-woo, colega de turma. Mesmo sem conhecer geral da escola, ela sabe bem quem é ele. O melhor aluno da sala. Ainda chorando, ela agradece por ele ter ajudado. Fala que achou que ia morrer de medo. Pergunta o que ele tá fazendo ali, e ele sorri, respondendo que isso não é da conta dela, mas já que salvou a vida dela, ela pode retribuir com um favorzinho. A Jin topa na hora. Não gosta de ficar devendo nada pra ninguém. Ele ri e solta. O favor era emprestar o carregador portátil dela. Ela fica em choque. Dá aquela hesitada, porque convenhamos, é o item mais precioso que ela tem. Jun-woo explica. Tava vendo um jogo de basquete e a bateria morreu justo no melhor momento. Ela tenta recusar, fala que já tá indo pra casa e não tem como emprestar. Mas ele insiste, lembra que se ela não curte ficar devendo, então faz esse favor, vai. Enquanto isso, dentro da cafeteria, o garoto que tava com a Choi pede uma resposta pra declaração dele. Mas ela continua olhando pela janela, observando os dois lá fora. De repente, ela se levanta, diz que não é hora pra isso, que precisa de um tempo pra pensar. Junta as coisas e fala que teve uma emergência, que eles se falam na escola. Do lado de fora, a Jin tá lá, perguntando quanto tempo mais ele vai usar o carregador. E ele responde que nem ligou ainda. Aí Choi se aproxima, segura o braço da Ajin e solta. Vamos pra casa. Jungmin, que tá ali por perto, observa sem entender nada. E Choi ainda manda um sorriso, achando que talvez ele seja amigo do cara que tá afim dela. E que isso pode ser útil. As duas saem com Choi puxando a Ajin, sem dar muita explicação. Ajin até tenta entender o que tá acontecendo. Pergunta o motivo da pressa. E lembra que deixou o carregador com o Jun-woo. Choi só sorri e diz que não é nada. Que a mãe dela não para de ligar mandando ela ir pra casa logo. Por isso ocorre. A Jin abraça a amiga e pergunta como foi lá dentro. Choi responde que conta tudo no caminho. No dia seguinte, depois de se despedirem, cada uma vai pra sua sala, prometendo se encontrar no almoço. Enquanto caminha, a Jin sente que dormiu mal. Ficou a noite inteira preocupada com o bendito carregador. Talvez ela devesse ter guardado aquilo em casa como se fosse uma relíquia de família. Aí, do nada, ela percebe umas meninas olhando pela janela da sala, comentando alguma coisa. Mas ele nem parece se importar. Ela chegou perto, bem baixinho, e perguntou: com licença, você lembra de mim? Tá com o teu carregador portátil? Jun-woo olhou pra ela
e levantou só pra dizer que esqueceu em casa, mas que ia comprar outro, ainda melhor. Ela se desesperou, falou que não precisava, que aquele era especial, pediu pra ele trazer no dia seguinte. Enquanto olhava pra ele, bateu uma dúvida. Será que ele nem percebeu que o carregador estava quebrado? Que nem funcionava? Ele tentou responder com tudo bem, mas aí o professor entrou pedindo pra todo mundo sentar. O sinal já tinha tocado. Na hora do almoço, as duas estavam juntas, comendo. A Choi perguntou: "O pai que Jung-woo vai trazer amanhã?" A Jin disse que fez questão de lembrar ele. E aí a Choi mandou logo: "E se eu encontrar com ele depois da aula e pegar o carregador pra você?" A Jin até se animou, perguntou se não era incômodo, mas a Choi garantiu que não, que ela ia adorar ajudar. E deu aquele sorrisinho, malicioso. No fim das aulas, começou a chover. Dentro do ônibus, umas garotas comemorando por estarem com guarda-chuva. A chuva pegou geral de surpresa. Jung-woo apertou o botão pra descer no próximo ponto. Choi, que estava no mesmo ônibus, ficou de olho. Sempre quis se aproximar dele, mas nunca imaginou que seria a Jin quem abriria essa porta. Olhando fixo pra ele, ela começou a planejar. E a ideia? Esconder o guarda-chuva na bolsa e descer no mesmo ponto. O ônibus parou. Jung-woo abriu o guarda-chuva e desceu. Logo atrás, Choi correu, chamou pelo nome. Chegou perto, com um sorriso fofo, e se apresentou. "Eu sou amiga da Ajin. Ela pediu pra eu pegar o carregador com você." Ele ficou surpreso. Disse que ia entregar no dia seguinte, mas Choi insistiu com a maior carinha. É que ela pediu com urgência. Disse que era super importante. Jung-woo acabou cedendo e chamou Choi pra ir com ele até a casa dele. Ela tentou acompanhar o passo dele. Depois de um tempo andando, perguntou se ainda faltava muito. Porque já tinham andado um bocado, viu? Ele parou e disse pra ela esperar na frente. Foi aí que ela percebeu. Eles tinham caminhado o tempo todo ao lado de um muro enorme. E ela perguntou, assustada: "A sua casa vai daqui até lá?" Ele só sorriu e confirmou. Na hora, ela entendeu. Ele era rico, bonito, o melhor aluno da escola. O combo completo. O namorado perfeito. Aí, fazendo charme de novo, ela soltou: "Peguei chuva no caminho. Tô morrendo de frio. Será que eu poderia entrar só pra se secar um pouco?" Choi tentou de tudo pra parecer indefesa, sabe? Toda fofa, dizendo que tava com frio, se arrependendo de não ter levado o guarda-chuva. Só pra arrancar um sim dele. Mas Jung-woo só entregou o próprio guarda-chuva pra ela e falou que voltava já, que ela podia usar enquanto isso. Ela ficou parada, travada, irritada. No dia seguinte, numa lojinha de conveniência, a Jin tava morrendo de fome. Tinha perdido a hora e não tomou café. Foi pegar alguma coisa rápida, só pra segurar até o almoço. Escolheu uns itens baratinhos. Deu menos de R$5, mas o caixa disse que o cartão tava sem saldo. A fila começou a crescer atrás dela, e ela, chocada, percebeu que já tinha torrado a mesada toda. Pediu então pra passar só o leite de banana. Ainda assim, não deu. O caixa perguntou se ela tinha outro cartão. A galera da fila começou a resmungar. Ela ficou super sem graça e pediu pra cancelar tudo. Foi aí que ouviu uma voz atrás dela. "Eu pago." Virou surpresa. Era o Jung-woo. Ele pagou pelas coisas dela, e saíram andando juntos até a escola. Mas o clima tava meio estranho. Pra quebrar o gelo, ela agradeceu, dizendo que ia devolver o dinheiro no dia seguinte. Mas ele respondeu: "Relaxa, o problema do carregador ainda tá em aberto." Foi aí que ela percebeu. Ele se importou sim. Se preocupou com o tal carregador esse tempo todo. Brincando, ele ainda falou: "Só comprei o lanche porque imaginei que ia passar o dia ouvindo seu estômago roncar." De longe, a Choi viu tudo. E não entendeu nada. Por que eles estavam tão próximos? Tão de boa? Quando entraram na sala, a Jin já perguntou: "Você trouxe o carregador?" Jung-woo respondeu que a amiga dela já tinha pego ontem. Ela ficou feliz, achando que a Choi tava com ele, que ia pegar depois. Só que Choi continuava sem entender o que estava acontecendo entre os dois. Mais tarde, subindo as escadas juntas, Choi soltou: "Eu não tô com o carregador." O Jung-woo jogou fora. A Jin travou: "Ué? Mas ele disse que a amiga tinha pego." Choi então olhou bem nos olhos dela e perguntou: "Você acredita mais nele do que em mim?" A Jin, frustrada, respondeu: "Não é isso, é que nunca imaginei que ele faria algo assim. Por que ele mentiria?" Enquanto lamentava, lembrou do dia em que ganhou aquele carregador do pai. Era presente de aniversário. Choi tentou consolar: "Eu sei o quanto esse carregador era precioso pra você, mas..." Quando voltou pro quarto, Choi pensou: "Por que ela tá tão apegada a esse carregador vagabundo que nem carrega direito?" E foi nesse momento que ela admitiu pra si mesma. Jogou fora de propósito. A Jin tava decidida. No dia seguinte, ia confrontar o Jung-woo. Já tava até ensaiando mentalmente como ia fazer isso. Mas a dúvida era, será que ele ia ouvir? Porque ele sempre parece tão indiferente. Enquanto isso, a Choi já não aguentava mais ouvir falar do tal carregador. Virou pra Ajin e mandou: "Por que você se importa tanto com isso, Ren? Vem de alguém que você mal conhece. O negócio nem funcionava. E vamos ser real. Você provavelmente nunca mais vai ver quem te deu aquilo." A Jin rebateu na hora: "Você sabe o quanto aquilo era importante pra mim." Mas a Choi, sem paciência, cortou o papo: Tá. Você me empresta um cobertor? Esqueci o meu." A Jin foi até o quarto pegar o cobertor. Quando entrou, viu várias pessoas reunidas ao redor da mesa dela. Foi chegando devagar e perguntou: "O que tá rolando?" As
As meninas olharam pra ela, empolgadas. É seu aniversário, a Jin? Ela ficou sem entender nada. E aí viu uma caixinha ali em cima da mesa. Um presente. Mas hoje nem era o aniversário dela. Abriu com cuidado. E... surpresa. Lá dentro, um carregador portátil rosa. Igualzinho ao antigo, com o nome dela gravado. Ficou sem palavras. Começou a pensar. Será que foi a Choi tentando se redimir depois da conversa? Mas... não fazia sentido. As duas chegaram juntas na escola. As meninas ficaram comentando. Que presente lindo! Tem bilhete? Quem será que mandou? Nesse momento, Jung-woo entrou na sala. Pediu pra Choi sair do caminho. Ela, toda fofa, cumprimentou. Bom dia, Jung-woo! Mas ele passou reto. Ignorou completamente. Choi ficou abalada. Pensou. Ele é mesmo a única pessoa nessa escola inteira que consegue me ignorar assim. Mas talvez isso até seja melhor do que um cara cheio de gracinha. Enquanto isso, o burburinho seguia em volta da Ajin. Todo mundo curioso, perguntando se ela tava com algum crush. Ela negava, claro. Mas por dentro, também tava tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Do outro lado da sala, Jung-woo observava tudo, quieto, prestando atenção em cada reação dela. E Choi viu isso. Ficou desconfiada, mas se recusava a acreditar que ele pudesse gostar da Ajin. Pra quebrar o clima, voltou no assunto do cobertor. Ajin pediu desculpas, entregou pra ela, e as duas combinaram de se encontrar no almoço. Antes de sair, Choi olhou mais uma vez pra Jung-woo, tentando captar alguma coisa no olhar dele. Mas ele só tava ali, estudando. O professor entrou e anunciou. Hoje a aula vai ser prática. Primeiros socorros. Vamos aprender a salvar vidas. Todo mundo desceu pra quadra, mas a cabeça da Ajin seguia presa numa pergunta. Quem foi que deu o carregador, mesmo com a Choi dizendo que ele jogou fora? Mesmo com ele falando que já tinha devolvido. No fundo, ela ainda tinha uma dúvida. Será que foi ele? A Jin ainda tava com aquilo na cabeça. Será que foi o Jung-woo mesmo quem deu o novo carregador? Só que ela não conseguia ter certeza. E no fundo, continuava sem saber o que tinha acontecido com o antigo. Na quadra, o professor começou a aula mostrando como fazer compressão torácica. Tava suando de tanto esforço e ainda perguntou, ofegante. Todo mundo entendeu, né? Logo depois, ele avisou que a turma ia se dividir em duplas, mas tinha uma regra, menino com menina. Porque segundo ele, se os garotos praticarem sozinhos, correm o risco de quebrar o boneco. A Jin já tentou chamar a garota do lado, mas o professor olhou direto pra ela e falou. Você aí, treina com o Jung-woo. Vocês estão perto? Ela gelou. Era tudo o que não queria. Meio desconfortáveis, começaram o treino. A Jin ficou o mais longe que conseguiu, enquanto o Jung-woo praticava no boneco. O professor elogiou o desempenho dele, depois olhou pra ela. E você, vai tentar não? Jung-woo virou e disse. Vai lá, experimenta. Ela foi. Meio nervosa, começou a fazer as compressões. Mas estava super leve. Jung-woo olhou e soltou, com aquele tom irônico. Assim você não salva ninguém. O boneco já morreu faz tempo. Ela riu sem graça. Não morreu não. E ele continuou. Se fosse uma pessoa de verdade, já teria morrido faz tempo. A Jin se justificou, dizendo que ficou com medo de apertar demais e machucar alguém. E Jung-woo respondeu com a maior calma. Às vezes até quebra a costela, sabia? Mas é melhor isso do que deixar a pessoa morrer. Continuaram praticando. O professor, todo contente por ver eles interagindo, acabou saindo um pouquinho. Foi conversar com outro professor na porta. Pelo visto, ia chover. Então decidiram dividir a quadra com outra turma. E adivinha? Choi tava no meio. Quando viu a Jin e Jung-woo ali, treinando juntinhos, não gostou nadinha. A Jin, seguindo as instruções, apertou com mais força. Se assustou com o som e a sensação. Jung-woo riu. Não é assim. Deixa que eu mostro. Ele segurou a mão dela e colocou na posição certa. Mas ela não tava esperando. Se desequilibrou. E caiu. Em cima dele. Clássico. O professor, que já tinha voltado, gritou. Isso é aula de primeiros socorros, não é paquera. A turma caiu na risada. Mas a Choi só tava se segurando pra não explodir. Mais tarde, na sala, a Jin percebeu que Choi não tava legal. Perguntou o que foi. E ela, seca, falou. Tô com o estômago ruim desde ontem. Aquela aula física só piorou. A Jin se ofereceu pra levar ela na enfermaria. Mas Choi recusou. Disse que só precisava descansar. E comer alguma coisa. A verdade, ela já não aguentava mais olhar pra cara da Jin. Disfarçou dizendo. Vai lá pegar a comida. Finge que eu tô junto. Só não quero que você fique sem comer. A Jin, emocionada com o gesto, aceitou. Disse que ia sozinha. E pediu pra Choi tomar o remédio. Mas a cabeça da Choi tava a mil. Preciso separar esses dois. E torcer pra que aquele carregador não tenha sido presente do Jung-woo. Na cafeteria, a Jin se sentiu meio deslocada comendo sozinha. Mas logo chegaram Jung-woo e o amigo dele. Ué, você tá sozinha? Cadê sua amiga? Perguntou o Jung-woo. Sem esperar a resposta, ele puxou uma cadeira e sentou do lado dela. A Jin ficou chocada. Eles iam mesmo almoçar com ela? E aí, do nada, Jung-woo pegou as salsichas do prato dele e entregou pra ela. O amigo ficou revoltado. Qual é? A salsicha era a melhor parte. A Jin pensou. Ele tá fazendo isso por culpa. Certeza que jogou fora o carregador antigo. Pra aliviar o clima, ele soltou. Tem que comer direitinho, pra ficar mais forte. Você nem conseguiu se segurar e caiu em cima de mim. Ela ficou super sem graça. Só caí porque você puxou do nada. O amigo ficou desconfiado. Jung-woo nunca conversava com garotas assim. Muito menos dava a comida dele. A Jin seguiu comendo, mas pensando no tempo todo. Como trazer o assunto do carregador? Mesmo assim, tava feliz. Não tava sozinha. E isso, por mais que não quisesse admitir, esquentava o coração.
Quando percebeu isso, se irritou consigo mesma. Tentou se convencer de que estava super bem antes, que não precisava de ninguém. O amigo se levantou para pegar mais comida, e o clima ficou mais leve, mas ela ainda se perguntava: como falar do carregador? Jun-woo, do lado, soltou: caramba, você ainda tá comendo? Na manhã seguinte, Ajin quase perdeu o ônibus. Saiu correndo de casa e, por sorte, conseguiu entrar bem na hora. Como já era de se esperar, ônibus lotado. Nenhum lugar para sentar. Ela olhou para frente e viu Jun-woo. Na hora, lembrou da cena da queda, do quase beijo. E pior, dele tirando onda no almoço. Então fez o que qualquer pessoa no modo vergonha faria. Fingiu que nem viu. E foi bem aí que o motorista avisou. Teve um acidente mais à frente. O próximo ponto vai lotar ainda mais. A galera começou a se espremer pro fundo. A Jin nem se mexeu. Tava ali, plantada, só querendo desaparecer. Tudo pra não ter que encarar o Jun-woo. Mas o motorista não perdoou. Moça, vai mais pro fundo, por favor. Jun-woo viu e começou a rir. E isso só deixou ela mais constrangida ainda. Sem ter pra onde fugir, foi andando pro fundo do ônibus. E ele soltou: pode ficar aqui mesmo. Tem espaço. A Jin respirou fundo e aceitou. Ficou por ali, quietinha. Ele até pensou em oferecer o lugar pra ela sentar. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, o motorista fez uma curva super brusca. Adivinha? A Jin caiu, direto no colo do Jun-woo. Pior ainda, na hora de se levantar, deu uma cabeçada no queixo dele. Ela pediu desculpa, toda atrapalhada. Ai, desculpa, desculpa. Foi sem querer. Jun-woo, meio vermelho, sentindo o perfume doce dela bem de perto, respondeu só: tá tudo bem, essas coisas acontecem. Quando o ônibus chegou, eles desceram. Caminharam juntos, mas com uma certa distância. E foi aí que Ajin tomou coragem. Virou pra ele e perguntou: foi você que deixou o carregador na minha mesa ontem? Agradeceu. Disse que achou o presente lindo, que ninguém mais faria aquilo por ela. Jun-woo sorriu. E pela primeira vez, ela viu ele sorrindo de verdade. O importante é que você gostou, respondeu. Ele explicou que comprou porque o dela estava quebrado. E ele se sentia responsável. A Jin tentou explicar que o antigo já estava nas últimas, mas ficou com a cabeça cheia, porque a Choi tinha dito que ele jogou fora. E ele não parecia esse tipo de pessoa. Então, decidiu deixar quieto. Agradeceu de novo. Disse que ia usar bastante. Mas... do outro lado da rua, Choi estava vendo tudo. O ciúme subiu na hora. Na cabeça dela, Jun-woo devia estar com ela, não com a Ajin. Na mesma hora, mandou mensagem pro primeiro garoto que já tinha se declarado pra ela. Pediu pra se encontrarem. O garoto, claro, ficou todo animado, achando que finalmente ia rolar algo. Choi falou pra ele levar um amigo, porque a amiga dela tava afim do amigo dele. Era o plano perfeito. Distrair o Jun-woo com outra garota e se jogar. No dia do encontro, Jun-woo tava esperando o amigo em frente ao cinema. Mandou mensagem perguntando se ele já tava chegando. E aí, surgiu uma voz. Jun-woo! Era Choi. Chegou com café numa mão, refrigerante na outra. Entregou pra ele. Ele ficou confuso. O que você tá fazendo aqui? E ela, toda sorrisos. Trouxe pra gente. A gente vai ver um filme juntos. Jun-woo respondeu direto. Eu não vou ver filme com você. O meu começa agora. Vai embora. Ele ligou pro amigo. E antes mesmo de explicar, Choi pegou o celular e desligou. Ela soltou tudo, que tinha armado, que mentiu pro Jungmin, que fingiu que ia buscar o carregador só pra falar com ele. Jun-woo entendeu. Tudo foi armação desde o início. Ela tentou virar o jogo. Eu só queria que você me conhecesse de verdade. O que você acha de mim? Ele só pediu o celular de volta. Mas ela não deu. Disse que se fosse por causa do Jungmin, ela mesma ia rejeitar ele. Só queria saber o que ele sentia. Silêncio. Ela achou que ele ia ceder, que ia dizer que gostava dela. Mas ele olhou bem nos olhos dela e disse, firme: eu não gosto de você. Choi ficou chocada. Nunca tinha sido rejeitada assim. Não sabia nem como reagir. Começou a chorar. Apelou pro emocional. Como você pode ser tão frio? Mas Jun-woo tava firme. Já tomei minha decisão. Me dá meu celular. Ela insistiu, tentando puxar a pena dele. Mas ele empurrou a mão dela pra longe. Não me toca. Se não vai devolver, fica com o celular. E saiu andando. Choi gritou: leva o celular então! Ele virou e encerrou de vez. Mas o olhar da Jin muda na hora. Agora escuta essa cena como se fosse contada num áudio, com aquele tom de tensão no ar. Choi tava ali, olhando pro café derramado no chão. E do nada, grita, fingindo que se queimou. Jun-woo, claro, ficou preocupado. Correu até a farmácia e voltou com curativos pra cuidar do ferimento. Ela tava radiante. Finalmente. Um pouco de atenção. Mesmo que por uma mentira. E pela primeira vez, achou que, talvez, estivesse mesmo apaixonada. Enquanto ele enfaixava a mão dela, concentrado, ela soltou baixinho: meu coração tá acelerado porque você tá segurando minha mão. Na hora, Jun-woo levantou, soltou a mão dela e disse que ia embora. Ela ficou ali, achando que ele tava tímido, que aquilo era sinal de algo, e antes dele sair, devolveu o celular e pediu desculpas por tudo. Mas ele nem respondeu. Só virou de costas e foi. Ela ficou parada, com aquele sorrisinho bobo, completamente iludida. Mais tarde, na casa da Choi, a Jin chegou correndo. Desesperada, super preocupada com o machucado da amiga. Mas a Choi, com dor de cabeça fake, pediu pra ela falar mais baixo. A Jin reparou nos curativos. E achou estranhos, meio mal feitos. Foi tentar ver melhor, mas Choi puxou a mão rapidinho. A Jin achou que era por causa da dor, mas ela tava só protegendo o toque.
do Jungwoo. Pra disfarçar, Choi mudou de assunto. Que cheiro bom é esse? A Jin sorriu. Fiz um pãozinho pra você, assim que soube da queimadura. Pensei em te mimar um pouquinho. Choi adorou. Ela sempre amou os pães da Ajin. Chamou essa amiga pra subir, ver Netflix, comer juntas. Claro que ia fingir estar mal, pra fazer a Ajin cuidar de tudo. E foi isso que fez. Pediu pra ela arrumar a mesa, porque a mão ainda tava doendo. Enquanto organizava tudo, a Jin viu que a lixeira tava no meio do caminho. Foi empurrar, mas quando olhou pra dentro, parou. Tinha algo ali, familiar, um carregador portátil rosa. Pegou, olhou de perto. Tava escrito o nome dela. Era o carregador antigo. Na hora, virou pra Choi. Por que o meu carregador tá no lixo? Aqui na sua casa? Choi congelou. Tava admirando o curativo. E esqueceu do lixo. A Jin continuou. Se não foi o Jungwoo que jogou fora, então foi você? Choi, sem saber o que falar, ficou em silêncio, tentando bolar uma saída. E então disse. Eu peguei depois que o Jungwoo jogou fora. Só não te contei porque sabia que você ia ficar triste. Disse que escondeu, pra proteger a amiga. Mas o jeito que a Ajin olhou pra ela era outro. Ela tava só passando em frente à casa dele, quando viu um negócio rosa na lixeira. Parecia um carregador portátil. Na hora, achou aquilo super insensível da parte do Jungwoo. Então, decidiu pegar o carregador do lixo e guardar, pra devolver depois pra amiga. Mas a mentira não dura muito. A Ajin lembra bem. A Choi odeia mexer em coisa suja. E aí, começa a desconfiar. Choi tenta insistir. Diz que só fez isso porque sabia o quanto era importante pra Ajin e que, mesmo sendo uma coisa que ela detesta, pensou na amiga. Diz também que não tinha devolvido antes porque não lembrava onde tinha colocado. E ainda finge estar profundamente chateada por estar sendo questionada daquele jeito. A Jin, como sempre inocente, se aproxima e abraça a Choi. Isso mesmo. Caiu na mentira de novo. Agradece emocionada por ela ter feito algo que odeia. Só por causa da amizade das duas. As duas fazem as pazes. E a vida segue. No dia seguinte, o professor começa a aula avisando que a próxima atividade vai ser em dupla. Antes de reclamar, todo mundo corre pro mural. Todo mundo querendo saber. Quem vai fazer dupla com Jungwoo? E claro, é a Ajin. Aí os comentários já começam. Que sorte a dela. Parceira do mais inteligente da sala. Algumas meninas ficam morrendo de inveja. Porque, né? Também queriam estar com ele. Mas a Ajin só pensa no quanto ainda tá sem jeito de ficar perto dele, depois de tudo o que rolou. Ela vai até ele, tenta puxar assunto e pergunta quando eles vão começar o trabalho. Mas antes mesmo de terminar, ele já assume a conversa. Fala que precisam combinar um horário já que a agenda da escola tá bem apertada esse semestre. Eles decidem então se encontrar no sábado. Chega o sábado. O dia tá lindo, com flores de primavera pra todo lado. A Jin, animada, até pensa em chamar a Choi pra sair depois do trabalho. Ela chega um pouco antes na cafeteria e garante um lugar. O lugar tá bem cheio. Enquanto arruma as coisas na mesa antes do Jungwoo chegar, acaba esbarrando no copo. Com a confusão, mas aceita a sugestão do Jungwoo e vai lavar as mãos. Ele, já indo em direção ao balcão, insiste pra ela não se preocupar, que ele limpa tudo. Enquanto lava as mãos, a Jin recebe uma mensagem da Choi dizendo que não vai conseguir encontrá-la hoje porque tá fazendo um trabalho como modelo. A Jin fica admirada com o quanto a amiga é incrível e se anima pra dar o melhor de si também. Ao voltar pra mesa, encontra tudo limpo e organizado. Jungwoo ainda traz outra bebida pra ela. Parece um smoothie de banana. Ela agradece e ele comenta, surpreso, que toda vez que vê ela, tá tomando alguma coisa com banana. A Jin explica que adora banana. Jungwoo, então, senta ao lado dela, e não na frente. Ela estranha, mas ele diz que vai ficar ali do lado só pra garantir que ela não cause outro desastre. Ela fica sem jeito, mas responde que, mesmo não sendo uma gênia nos estudos, sempre ajuda nos trabalhos em grupo, justamente pra não atrapalhar. Divertido com a resposta, ele pede pra ela abrir o notebook e se impressiona ao ver que ela lembrou de trazer. Às vezes parece que ele só apareceu ali pra implicar com ela, mas no fundo, ela continua grata pela ajuda. Enquanto isso, Choi termina o trabalho de modelo, agradece à equipe e sai do local. Não quer voltar pra casa, ainda é cedo e não tem nada pra fazer. Pensa em quem poderia chamar, vê várias mensagens do Jungmin, já que tinha dado um bolo nele, dizendo que estava doente pra não ir ao cinema. Ela considera contar a verdade e pedir desculpas, mas decide ir direto ao ponto. Manda uma mensagem dizendo que gosta de outra pessoa e que ele pode parar de mandar mensagens. Fria. Bem no estilo dela, sem muito pra fazer, decide ir até a cafeteria onde a Jin disse que estaria fazendo o projeto. E é aí que começa o problema. Ao chegar, vê a Jin com um garoto de costas. Ela não sabia que o trabalho seria com um colega de classe. Antes de ir até eles, confere no espelho se tá bonita. Enquanto isso, a Jin tá impressionada com Jungwoo fazendo o trabalho todo em inglês, sem nem usar tradutor, e com a maior facilidade. Até que o celular dele toca. É o Jung. Do outro lado da linha, ele tá chorando, dizendo que acabou de ser rejeitado e precisa muito de um amigo. Jungwoo, já prevendo o drama, parece irritado. Sabe que a Choi provavelmente foi bem cruel na rejeição.
desliga e avisa a Jin que aconteceu um imprevisto e que precisa sair. A maior parte do trabalho já tá feita, e só falta ela cuidar do design. A Jin entende e diz pra ele ir tranquilo, que vai terminar direitinho. Inspirada pelo esforço dele, quer fazer jus à dedicação dele. Do lado de fora, Choi ainda tá ali, passando gloss, quando vê Junwoo saindo e falando no celular que vai encontrar o Youngmin na casa de outro amigo. É aí que ela percebe que o garoto com quem a Jin tava fazendo o projeto era Junwoo. Ela decide sentar bem atrás da Jin, sem dizer uma palavra, esperando o momento certo. Quando a Jin vai ao banheiro, Choi aproveita pra sabotar o projeto. A ideia dela, apagar tudo. Afinal, se os arquivos sumirem, Junwoo vai levar uma nota baixa. E com sorte, vai ficar bravo com a Jin. Mas não é tão fácil assim. O notebook tem senha. Ela tenta a data de nascimento da Jin e nada. Testa alguns outros números prováveis. E, sem acreditar muito, tenta a própria data de aniversário. Adivinha? Dá certo. Por um instante, Choi fica emocionada. Não esperava que a senha fosse o próprio aniversário. Percebe que a amiga realmente gosta dela. Por isso, desiste de apagar tudo. Em vez disso, apaga só a primeira e a última página. E deixa tudo pronto para que, ao voltar, a Jin só envie o arquivo sem nem revisar. E ela sai animada, pensando na confusão que isso vai causar. No dia da entrega, a professora reforça que não entende os alunos que não entregaram o trabalho. Ainda mais depois de ter avisado o quanto isso ia impactar a nota. Começa a chamar os nomes dos grupos que não enviaram. E, para surpresa de todos, a Jin e Junwoo estão na lista. A sala inteira começa a comentar. Muito estranho. Junwoo sempre tira notas excelentes em inglês. Se não entregaram, com certeza vai prejudicar a média dele. Os colegas já começam a especular que o problema na dupla deve ter sido a Jin. Desesperada, a Jin diz que enviou o trabalho sim, e pede para a professora verificar de novo. A professora confirma que o e-mail foi enviado, mas que houve algum problema com o arquivo. Pergunta se ela chegou a conferir antes de mandar. Quando a Jin abre o arquivo na hora, descobre. Só tem a primeira e a última página. Ela entra em choque. Toda a parte que o Junwoo fez sumiu. A sala começa a comentar que talvez eles tenham se preocupado demais com o design e esqueceram do conteúdo. A Jin fica cada vez mais nervosa. Acabou ferrando o Junwoo sem querer. Ela se pergunta o que pode ter acontecido, já que tinha certeza de que revisou antes de enviar. Constrangida, ela pede um prazo extra para reenviar o arquivo. O trabalho, já que nem ela sabia que Junwoo ainda tinha os arquivos salvos. A professora até aceita a situação, mas decide ser justa com os outros alunos que entregaram no prazo. Por isso, pede que a dupla apresente o trabalho na frente da turma. A Jin fica nervosa, não tinha se preparado para isso. Mas Junwoo vai até a frente da sala, olha para ela e diz para não se preocupar, que é só ela cuidar dos slides. Mesmo sabendo que ele vai mandar bem, a Jin se sente culpada, porque tudo isso só tá acontecendo por causa dela. Assim que ele começa a apresentação em inglês, todo mundo na sala fica impressionado com a fluência dele. A professora, como já esperava, fica bem satisfeita. Até a Jin fica surpresa. Ela sabia que ele era bom, mas não tão bom assim. O sinal do almoço toca, e a turma corre pra fila da cantina. Antes que Junwoo vá embora, a Jin chama ele. Eu fiquei muito impressionada com o jeito que você falou, e sem nem estar preparado, ainda mais na frente de todo mundo. Agora eu entendo porque ficaram com inveja de eu estar no seu grupo. Você é realmente incrível. Antes que ele diga alguma coisa, ela completa. E eu sinto muito pelo que aconteceu com o arquivo. Eu conferi antes de mandar e não sei o que houve. Mas quero te retribuir isso de alguma forma. Junwoo tenta responder dizendo que tá tudo bem, que não precisa se preocupar, mas é interrompido pelo Young, que aparece chamando ele pra almoçar. Eles saem da sala, deixando a Jin sozinha, ainda com o coração apertado. Mesmo ele dizendo pra não se preocupar, ela sente que precisa compensar de algum jeito. Enquanto isso, nossa querida vilã tá procurando a Jin no intervalo, curiosa pra ver o quanto ela deve estar decepcionada por ter perdido a apresentação. Acreditando que Junwoo ficou bravo e que ela deve estar arrasada. Mas, pra sua surpresa, a Jin tá até animada. A protagonista conta tudo. Como Junwoo salvou o projeto, fez a apresentação sozinho e provavelmente eles vão tirar uma boa nota. Diz até que tá pensando em comprar um lanchinho pra agradecer ele. Choi fica furiosa. Como o plano dela deu tão errado? No pátio da escola, Youngmin conversa com Junwoo, dizendo que as coisas não estão indo como ele queria. Junwoo pergunta do que ele tá falando, e o amigo diz que é sobre a Choi. Jung explica que ontem os dois conversaram e parecia que tava tudo bem, mas hoje ele voltou a ficar mal. Diz que mesmo tentando ignorar, o coração dispara sempre que vê ela na escola. E que, mesmo sabendo que ela gosta de outro, talvez ainda tenha uma chance. Junwoo corta o delírio na hora, dizendo que não. Que ele tá só imaginando coisas. Mas Jung, como bom romântico iludido, diz que Junwoo não entende nada de amor. E que, com a viagem da escola chegando, ele devia tentar se aproximar dela. Junwoo lembra da confissão da Choi e aconselha o amigo a parar com essa loucura e focar nos estudos. Senão vai acabar perdendo até o celular se tirar notas ruins. Jung responde dizendo que amor é mais importante. Que Junwoo não entende porque só sabe estudar e nem tem alguém com quem queira ver as flores da primavera. Junwoo
Sem entender bem o valor disso, por algum motivo se lembra da Ajin. Ela ficou toda impressionada com ele durante a aula de inglês. Enquanto isso, alguém não tá nada feliz com a aproximação entre Jung-woo e Ajin. Choi começa a se arrepender de tudo o que fez por causa do Jung-woo. Ainda mais porque nada tá dando certo. Na verdade, cada plano dela só parece aproximar ainda mais os dois. O fato de Ajin não ouvir os avisos dela sobre se afastar do Jung-woo deixa Choi cada vez mais irritada. Ela chega em casa exausta, com dor de cabeça e só querendo descansar. Mas assim que abre a porta, houve uma briga. É o pai dela, que apareceu para pedir o divórcio da mãe. Os dois estão discutindo feio, e Choi não entende por que ele ainda aparece se toda vez é esse inferno. Parece que ele conheceu outra mulher, e por isso quer se separar da antiga família. Saturada com tudo que tá acontecendo na escola e agora em casa, Choi não aguenta mais. O pai dela, cada vez mais agressivo, praticamente ameaça a mãe, dizendo que é melhor assinar os papéis logo, porque no fim vai fazer o que ele quer de qualquer jeito. Choi, cansada de ver a mãe ser pisada, resolve intervir e pergunta: "Você também vai abandonar a amante? Então por que quer se divorciar?" Irritado com a filha se metendo, o pai simplesmente dá um tapa no rosto dela. E é aí que a gente começa a entender por que a mente da Choi tá tão distorcida. A mãe dela finalmente se impõe. Diz que ele não tem o direito de levantar a mão pra filha deles e manda ele embora. Afirma que não vai assinar o divórcio. O pai sai e a mãe tenta consolar a filha, mas Choi diz pra ela assinar de uma vez. Que aquele homem nem parece humano, que agora até bateu nela. Mas a mãe, em negação, diz que ela não pode falar assim. Afinal, ele ainda é o pai dela. Choi explode. "Então você é pior que ele, por deixar isso acontecer." E vai embora. A mãe se aproxima pra tentar consolar a filha, mas Choi afasta. "Assina logo esse divórcio, mãe. Ele não é humano. Ele agora bate até em mim." A mãe, num misto de negação e fragilidade, responde: "Não diz isso. Ele ainda é seu pai." Então Choi explode de vez. "Você é pior do que ele, porque deixa isso tudo acontecer." Ela se tranca no quarto, com lágrimas nos olhos, tomada por raiva, revolta e impotência. Sozinha ali dentro, começa a se perguntar: como eu vou mudar essa realidade? Como eu saio desse lugar? Só uma coisa parece certa na cabeça dela naquele momento. Ela precisa fazer alguma coisa. E no fundo, parte dessa decisão envolve destruir quem, aos olhos dela, tem tudo que ela não tem: Ajin. Olha pros doces sobre a mesa. Presentes da Ajin. Com bilhetes dizendo o quanto ela ama a amiga e se importa com ela. Aquilo só faz a Choi ficar ainda mais irritada. Ela derruba todos os biscoitos no chão, tomada por um sentimento de raiva e frustração. É aí que ela decide transformar toda essa raiva e ressentimento em um plano: destruir a Ajin. Naquela mesma noite, na casa de Jung-woo, ele tá tendo aula particular com o tutor. Mas, mesmo ali, não consegue parar de pensar, porque no momento das flores, lembrou justamente da Ajin. O tutor percebe o quanto ele tá distraído e comenta que é a primeira vez que vê o Jung-woo assim. Jung-woo disfarça, diz que só tava viajando um pouco. O tutor insiste, pergunta se talvez ele esteja gostando de alguém. Antes mesmo de responder, Jung-woo lembra novamente da Ajin. Pela primeira vez, a gente vê o protagonista ruborizando ao pensar nela. O tutor o chama de volta à realidade, e a aula continua. Enquanto isso, a única pessoa que não tem ideia de tudo o que tá acontecendo nos bastidores tá na cozinha, fazendo mais biscoitos pra levar pros amigos no passeio da escola. Os pais dela chegam do trabalho e pedem que ela não fique acordada até tarde, já que o dia seguinte vai ser cheio. A Jin diz que só vai terminar os biscoitos e dormir. Os pais comentam como os amigos dela têm sorte de receber tanto carinho. O pai, animado com tudo, até dá um dinheirinho pra ela aproveitar a viagem e comprar alguma lembrancinha. De volta ao quarto, ela começa a arrumar as coisas pra viagem. Pensa em qual carregador portátil levar, agora que tem 2. E aí, vem a lembrança. Um ano antes, no alojamento da Universidade Ipsu, a Jin tentava convencer as outras meninas a passarem a noite lá, já que era o primeiro dia do acampamento. Mas elas não estavam nem um pouco interessadas. Só tinham ido por causa do crédito extra. E não valia a pena. Elas lembram que a Ajin levou bronca em aula por ter cochilado e que nem se importa tanto com as notas. Então decidem ir embora juntas. A Jin até pensa em ficar, mas não quer ficar sozinha no escuro. Elas tentam sair em silêncio para não serem vistas, mas são surpreendidas quando a luz se acende e o assistente do instrutor as pega no flagra. A Jin fica completamente encantada com o assistente. Consegue convencer as meninas a voltarem pro quarto, mas ela mesma começa a se sentir estranha. Pensa que talvez esteja sentindo pela primeira vez o que é se apaixonar à primeira vista. Mesmo sem saber de onde tirou coragem, resolveu puxar a conversa e pedir o número dele. Eles passaram a conversar quase todos os dias. Até que ele arranjou uma namorada. Aquilo partiu o coração da Ajin, mesmo sabendo que pra ele, ela provavelmente era só uma aluna que conheceu no acampamento. E é aí que a gente entende. Quem deu o carregador portátil pra Ajin não foi o pai dela. Foi o primeiro crush da vida dela. Pois é, falha nossa. Ela olha pro carregador e se sente feliz. Se pergunta como ele deve estar hoje em dia. Corta pra Universidade Ipsu. O mesmo cara tá rodeado de meninas, sendo parabenizado por ter conseguido um estágio como professor. As garotas perguntam onde vai ser esse estágio e, claro, vai ser na Saurin High School. Depois desse spoiler do que tá por vir, finalmente chegamos ao dia da excursão escolar. Os alunos reclamam dizendo que queriam ir pra uma ilha ou algum lugar mais longe.
Enquanto isso, a Jin tá só preocupada com o paradeiro da Choi. Quer entregar algo antes da saída. Ao se virar, encontra a amiga toda arrumada, usando até um cropped, deixando claro que ela não veio pra brincar nessa viagem. A Jin, como sempre, repreende. A gente é estudante. Essa roupa tá mostrando demais. Choi, irritada, responde pra ela parar de puxar a blusa, que ela tá bem assim. Enquanto isso, todos param pra admirar o protagonista masculino. Tanto a Jin quanto Choi ficam impressionadas com o quanto ele tá bonito e bem vestido. Algumas garotas já se aproximam dizendo que ele fica incrível com roupa casual e perguntando com quem ele vai sentar no trem. Enquanto isso, os amigos do Jungwoo já mostram que trouxeram bebidas alcoólicas pra aproveitar a noite e começam a convidar algumas garotas. Choi logo presta atenção. Quer fazer de tudo pra se aproximar do Jungwoo. Os meninos comentam que o quarto onde vão chamar as meninas é justamente o quarto da Ajin. Choi não perde tempo, interrompe a conversa e chama pelo Youngmin. Ele fica surpreso, não esperava que ela fosse falar com ele. E ela, fingindo inocência, diz que não quer se intrometer, mas que parece que a noite deles vai ser divertida. E que ela gostaria de participar também. Claro que nosso cachorrinho já aceita na hora, empolgado, achando que é a melhor coisa que poderia acontecer. Enquanto isso, os alunos vão se acomodando no trem, tirando fotos, curtindo o momento com os amigos. Ela não entendia por que estavam tirando tantas fotos, se nem tinham chegado ao destino ainda. Então, aos poucos, começou a se encolher no canto, tentando evitar aparecer em qualquer imagem. Foi nesse momento que ela se lembrou da manhã daquele mesmo dia. Antes de sair de casa, a mãe apareceu e entregou um envelope cheio de dinheiro, dizendo que tinha sido o pai dela quem deixou pra ela gastar na viagem. Aquilo só deixou Choi ainda mais irritada. Pegou o envelope e jogou longe, dizendo que não adiantava nada o pai dar dinheiro depois de tudo que tinha feito. Mas, como sempre, a única coisa que a mãe conseguiu dizer foi que ela não devia culpar o pai assim. Enquanto isso, em outro vagão do trem, Ajin estava passando calor por ter escolhido uma blusa de manga comprida. Decide então chamar a Choi pra ir até a máquina de bebidas com ela, mas a amiga tá dormindo. Então ela resolve ir sozinha. Chegando lá, encontra Jungwoo pegando uma bebida. Ele pergunta se ela quer alguma coisa, e ela responde que vai querer o mesmo que ele, uma bebida de maçã verde, que parecia bem gostosa. Mas, quando vai pegar a bebida, percebe que acabou. A última era justamente a que Jungwoo já tinha pegado. Sendo o protagonista maravilhoso que é, ele oferece a bebida pra ela, dizendo que na verdade era pro Youngmin, mas como ele tá dormindo, ela pode ficar com ela. A Jin, surpresa, aceita com um sorriso e pergunta se ele tem certeza. Ele diz que sim. Por um momento, Jungwoo até esquece de responder. Tá ali só admirando ela, mas o momento é interrompido quando outro garoto entra correndo no vagão e esbarra na Ajin, criando mais uma daquelas cenas de quase beijo por acidente. Jungwoo se desculpa, ainda meio desajeitado. A Jin sente dor nos olhos. Os óculos dela foram empurrados no impacto. Ele nota de novo aquele cheirinho doce de maçã verde vindo dela. Ela, sem os óculos, olha pra ele e pergunta: "Você tá bem?" Mas do nada, ele a empurra levemente pra longe, e ela não entende nada. Essa atitude faz ela lembrar da primeira vez que se encontraram. Lá no parque, quando ele a salvou do cara estranho e perguntou por que ela não usou as pernas, já que as mãos estavam ocupadas. Também lembra de quando a Choi disse que ele jogou o carregador dela no lixo. Sem entender, ela pergunta: "Por que você sempre é tão grosso comigo?" Jungwoo percebe que ela tá entendendo tudo errado. Dá pra ver que ela acha que ele não gosta dela. Então, sem pensar muito, ele solta: "Na verdade, eu gosto de você." Sim, ele falou mesmo. E a Jin, completamente em choque, congela. Eu também não esperava por isso. Ela começa a tentar entender, faz 1000 cálculos mentais, mas nada faz sentido. Por que ele gostaria dela? Antes que ela consiga processar tudo, Jungwoo começa a rir e diz: "Sua cara agora tá ótima. Eu gosto de você porque suas reações são sempre engraçadas." A Jin, claro, entende tudo errado. Fica furiosa, começa a xingar ele e dá uns tapas, super embaraçada. Ele reclama: "Ai, isso doeu." E ela retruca: "Bem feito." Lu não tá certo. Mesmo que ele seja o melhor aluno da escola, isso não dá a ele o direito de tratá-la daquele jeito. Ela não quer ser tratada como um brinquedo. Com os olhos cheios de lágrimas, lembra do dia em que se conheceram no café, quando ele ofereceu a bebida que ela tinha derrubado. Naquele momento, ela achou que ele era uma boa pessoa, mas agora, depois daquela confissão no trem, será que era tudo mentira? Será que ele só estava brincando com os sentimentos dela? Ou foi sério? Enquanto isso, no destino da excursão, os alunos se preparam para tirar uma foto. A professora pede que todos se comportem, que não arrumem confusão e que se encontrem no mesmo lugar às 18 horas. Todos concordam e saem em grupos diferentes. Choi, sem saber de nada do que rolou no trem, está procurando por Jun-woo. Mas, no caminho, é abordada por 3 caras, aparentemente moradores da região, que começam a dar em cima dela. Ela percebe logo de cara que são só uns playboys querendo se aproveitar. Tenta ignorar e continuar andando, mas eles insistem. Um deles até coloca o braço em volta dela. Tentando sair da situação, ela diz que pode passar o Instagram em vez do número de celular, pra ver se ele solta. Mas o cara continua insistindo pelo número. Ela repete que pode passar o WhatsApp e que vai responder se ele mandar mensagem tentando parecer tranquila. Só que, como são 3 e ela tá sozinha, começa a ficar preocupada. E na real, nem queria passar nada. É quando nossa protagonista, a Jin, aparece correndo e grita: "A professora falou pra não falar com gente que não é da escola."
ela agarra a mão da Choi e sai correndo com ela. Os caras não perseguem, mas não parecem felizes com o fora. As duas correm sem olhar pra trás. A Jin tá indignada com a situação. Não acredita que mexeram com a amiga dela daquele jeito. Pra aliviar o clima, Choi solta: nem precisa falar formal com eles, né? Devem ter só 1 ano a mais que a gente, provavelmente também estão em excursão. Ela começa a rir. A Jin, surpresa com a calma dela, comenta: eles não pareciam ter nossa idade. Estavam muito acabados pra isso. As duas riem e seguem com a viagem. Mais tarde, já à noite, de volta à pousada, as meninas do quarto da Ajin comentam que algumas pessoas ainda não chegaram. A Jin pergunta de quem estão falando, e então a porta se abre. Entram Youngmin e os amigos, com uma mala que claramente tá cheia de bebidas. E, claro, Choi vem junto. Mas quem também aparece é Jun-woo. As meninas do quarto não gostam muito de ver Choi ali. E a Jin, sem nem desconfiar, ainda não percebeu que Jun-woo só foi até ali por causa dela. Ele nem curte esse tipo de festa, só foi pra tentar se desculpar. Quando ela finalmente vê que ele tá ali, bate um leve desânimo. Enquanto isso, as outras meninas do quarto tão super animadas com o encontro. Todo mundo se senta, começa a conversar, comer salgadinhos. Mas o clima entre Jun-woo e Ajin é puramente constrangedor. O grupo começa a discutir qual jogo vão jogar, e Jungmin sugere verdade ou desafio. Mas antes mesmo do jogo começar, escutam uma movimentação do lado de fora. Outros alunos começam a bater na porta, perguntando o que tá acontecendo ali dentro. As meninas do quarto pensam rápido num jeito de despistar o pessoal lá fora e decidem fingir que todo mundo já tá dormindo. Jogam cobertores em cima de alguns, outros correm e se escondem no banheiro. E alguém vai abrir a porta. A Jin acaba ficando escondida debaixo de um cobertor. O monitor abre a porta, dá uma olhada e acredita que estão todos dormindo. Achando que o perigo passou, a Jin começa a sentir o pescoço travar, achando que Choi tá empurrando a cabeça dela pra baixo de nervoso. Ela tenta pedir pra amiga parar de empurrar seu pescoço, mas alguém diz pra ela ficar quieta. Até que o alarme do celular dela toca e a luz da tela ilumina quem tá ao lado dela. É claro, é Jun-woo. Os dois estão debaixo do cobertor, com os rostos perto demais. Mas nenhum se move. Ficam só se encarando, quietos, até o som parar. Embaraçados, viram o rosto pro lado. Ajin sente o coração disparar e só pensa em sair dali sem que ninguém perceba o que aconteceu. A única coisa que vem à mente é que ele provavelmente vai empurrá-la de novo, como fez no trem, e depois rir da cara dela. Por algum motivo, ela chegou à conclusão de que ele odeia ela. A gente também não entende como ela chegou nisso. Os dois continuam quietos até alguém avisar que o monitor já foi embora e podem acender a luz. Quando as luzes se acendem, Youngmin pisa em algo. São os óculos da Ajin. Jun-woo se senta rapidamente e tira o cobertor de cima dos dois. A Jin percebe que ele parece bravo. Mesmo ela não querendo estar naquela situação, não entende porque ele parece irritado, já que não foi culpa dela. Mas na real, Jun-woo tá morrendo de vergonha. Afinal, o objetivo dele ali era só se desculpar pelo que aconteceu no trem, e acabou ficando numa situação ainda mais constrangedora. Ele vai ver se a Jin tá bem, mas quando olha, ela tá em choque. Os óculos dela foram esmagados pelo Youngmin. Ele pede desculpas, mas acaba falando o nome dela errado. Chama de Adek, que parece nome de cachorro. Todo mundo começa a rir. Ele fica ainda mais envergonhado, não só pelo nome errado, mas também por tudo o que aconteceu com os óculos. A Jin diz que tá tudo bem, que vai ao médico no dia seguinte pra fazer novos óculos. E então, o grupo volta ao que estavam fazendo antes. O jogo. Choi é a primeira a pegar um papel, e sua missão é dar um lanchinho pra alguém que ela queira se aproximar. Ela escolhe Young, que fica surpreso, pois não esperava. Os meninos ficam morrendo de inveja e a Jin até acha impressionante o quanto Choi melhorou em lidar com as pessoas. Mas na real, o plano da Choi era só deixar Jun-woo com ciúmes. Só que ele claramente não liga. Na cabeça dela, aquela cara sem expressão dele é porque ele tá morrendo de ciúmes e não quer demonstrar. Pra forçar ainda mais, ela diz: o Youngmin é muito fofo. E o pobre garoto, claro, fica nas nuvens achando que tá tudo maravilhoso. Depois disso, giram a garrafa e os próximos escolhidos são Ajin e Jun-woo. A pergunta pra eles é: quem mais tá incomodando vocês aqui na sala? Todo mundo fica na expectativa pela resposta. Mas os dois pensam na mesma pessoa e se encaram por alguns segundos, enquanto ninguém entende nada. Eles desviam o olhar rapidinho, pensando que talvez não estejam realmente incomodados um com o outro. Um veio só pra se desculpar, e a outra não quer estar perto de quem acha que a odeia. O pessoal começa a comentar: isso tá muito suspeito. Por que eles se olharam assim e não falaram nada? Como demoram demais, precisam tirar um papel de punição. A Jin pega um papel que diz pra tirar uma foto da porta do quarto da professora. Já Jun-woo tira um papel dizendo que não precisa fazer nenhuma punição. Mas como nenhum dos dois respondeu a pergunta, os dois vão ter que fazer o desafio da Jin. Os amigos já avisam: se vocês forem pegos, não falem que é por causa de jogo e não voltem pra cá. A Jin fica meio apreensiva. Afinal,
vai ter que sair com Jun-woo e ela ainda tá desconfortável de estar perto dele. Os amigos tentam dar uma força e Choi até se oferece pra ir no lugar da Ah-jin. Mas Young-min corta na hora e diz que não pode trocar. Ah-jin se despede dos amigos e sai. Choi fica pra trás, irritada por não ter conseguido trocar de lugar. Enquanto isso, o pessoal comenta como a Ah-jin tá mais bonita sem óculos. Choi, morrendo de ciúmes, só pensa: como eles conseguem pensar isso com eu bem aqui? Estão cegos? Pra puxar a atenção de volta, ela agarra a mão de alguém e diz: vamos voltar logo pro jogo. Enquanto isso, nossos dois protagonistas seguem rumo ao quarto da professora. Jun-woo só pensa em como vai puxar o assunto e pedir desculpas pelo que aconteceu no trem. Afinal, aquela era a chance perfeita. Ele mostra uma janela e diz que do outro lado tem um quarto aceso, provavelmente o da professora. Para chegar mais rápido, o melhor caminho seria pelo jardim. Ah-jin mal presta atenção. Só pensa em ir embora dali, porque tá desconfortável e com frio. Ela diz que deveriam descer logo e cortar pelo jardim. Mas antes que ela comece a andar, Jun-woo a chama. Ele começa a falar sobre o que aconteceu no trem. Mas antes que consiga terminar, um monitor aparece perguntando quem tá ali. Antes que sejam pegos, Jun-woo segura a mão da Ah-jin e os dois saem correndo. Entram rápido em um cômodo e se escondem atrás da parede, enquanto outro monitor se aproxima, fecha a janela e olha em volta. Eles ficam imóveis, mal respirando, ainda de mãos dadas. Jun-woo quebra o silêncio. Será que a professora já foi dormir? É aí que a Jin percebe que os dois ainda estão de mãos dadas e rapidamente solta. Clima estranho de novo. Ele pede desculpa, mas o monitor ouve a conversa e volta correndo pra checar. A Jin fica nervosa. Se forem pegos, vão perder pontos. Jun-woo, então, se levanta e diz pra ela ficar escondida. Ela pergunta o que ele vai fazer. O monitor começa a lhe abrir a porta, mas Jun-woo abre antes e sai, fingindo que estava falando ao telefone. Por ser o melhor aluno da escola, o monitor até se anima ao ver que é ele e pergunta o que tá fazendo ali. Jun-woo se desculpa, diz que sabe que não devia estar andando por aí, mas estava no telefone. O monitor diz que tudo bem, que não tem problema, e Ah-jin percebe o quanto ele é tratado diferente só por ser o Jun-woo. Ainda assim, parece que Jun-woo vai levar uns pontinhos de punição. O monitor pergunta se ele viu mais alguém por ali. Jun-woo diz que não, e empurra discretamente a porta com o pé, escondendo Ah-jin lá dentro. Ela começa a pensar que talvez ele esteja protegendo ela. Afinal, se forem pegos juntos, iam rolar muitos boatos. Mesmo assim, ela se sente culpada. Ele tá levando a punição por causa dela. E pra alguém como ele, as notas devem ser super importantes. O monitor vai embora e diz pra ele voltar logo pro quarto. Jun-woo chama Ah-jin dizendo que já pode sair. Ela aparece com uma expressão meio culpada. Ele pergunta se ela tá bem, se ficou assustada. Ela responde que não. Não tá assustada, só tá preocupada com o fato de ele ter sido punido por causa dela. Ele diz pra ela não se preocupar com isso, e que eles precisam terminar logo a missão da foto da porta da professora. Ela se surpreende. Achou que ele tinha desistido de tudo depois de levar a punição. Talvez fosse melhor voltar pro quarto. Mas ele começa a provocá-la, perguntando se ela tá com medo de continuar a missão. Irritada, ela responde que na verdade tá preocupada com ele, e ele começa a rir. Sem entender nada, ela pergunta: tá rindo de mim? Acha graça? Vive me provocando. Se não gosta de mim, era só me ignorar. E pronto, climinha estranho de novo. Ela não entende porque ele não responde nada. Só fica em silêncio. Ele simplesmente coloca a mão na cabeça dela e diz: mesmo brincando contigo, eu nunca faria nada pra te machucar. Eu não te odeio. Foi por isso que vim até aqui. Depois sai andando e diz pra ela se apressar, antes que sejam pegos de novo. Será que esse romance tá finalmente engrenando? A gente espera que sim. Então é isso. Espero de verdade que você tenha curtido tanto quanto eu curti. Se gostou, não esquece de dar aquele like, viu? Que aí eu volto com a continuação. Tchauzinho!